Claro que a política não é para o povo de Deus. Claro que a política é suja. Claro que os nossos pensamentos devem estar focados sempre no reino de Deus. Por que o crente não deve participar da política? Quem nunca ouviu dizer que política e religião não se misturam? Que o cristão verdadeiro não se envolve com política? Ou que a política é suja e todo crente que se envereda por ela se corrompe? Sou Wagner Matos, pastor há 13 anos e hoje estaremos falando sobre política numa perspectiva segundo a Bíblia. Por favor, não feche o seu coração por estarmos falando sobre este assunto. Peço que tenha calma e se permita chegar até o final deste vídeo, pois tenho uma revelação para fazer. Por muito tempo, o diabo, no desejo de destruir a mais perfeita criação de Deus, o homem, tem lançado mentiras com um único intuito: desencorajar homens e mulheres de bem, afastando-os das verdades estabelecidas por Deus ao nosso respeito. E se eu te dissesse que a política está presente em toda a Bíblia, inclusive Jesus se beneficiou dela? Sim, é isso mesmo. Jesus se utilizou da política para fazer cumprir as Escrituras. É notório que a política tem sido um assunto pesado para nós, pois estamos vendo tanta corrupção que nossa primeira reação é de desprezo com a política. Porém, quero chamar a sua atenção, porque estando nós, os crentes, engajados na política ou não, seremos sempre afetados por ela. É através da política que construiremos a cidade com a qual sonhamos. Deixa eu te mostrar como a política é presente na Bíblia. Eu quero afirmar que a Bíblia é a constituição de um governo chamado Reino de Deus. A Bíblia é exatamente isso, a constituição de um governo. Para uma melhor compreensão, resolvi destacar algumas histórias bíblicas em que a política foi o meio pela qual a vontade de Deus foi estabelecida. A primeira história que quero analisar é muito conhecida, a história de Daniel, principalmente o trecho em que ele é jogado na cova dos leões. No versículo em tela, veremos como um parlamento usou de má fé e criou uma lei por meio de uma emenda constitucional para estabelecer a proibição da adoração e culto em um país. Olha que interessante, leiamos. Todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos façam os seus pedidos somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Daniel, capítulo 6, versículo 7. Daniel foi impedido de orar e cultuar a Deus por causa de um decreto político. Perceba como a política é importante na vida do povo de Deus. Uma caneta e um papel ganham a força de uma lei quando politicamente ela é aprovada, e todos os cidadãos, quer sejam crentes ou não, serão influenciados por ela. Isso mostra porque Deus tem levantado alguns homens para estarem na política com o objetivo de proteger o corpo de Cristo, que é a igreja. Você deve estar se perguntando: mas Deus se envolve com política? E eu te respondo: sim. Claro que ele se envolve. Agora vejamos o desfecho dessa história, onde Deus revela a sua glória a toda aquela nação pelo viés político. Pois depois de Daniel ter sido livrado da cova dos leões, o rei fez uma nova emenda, aprovando um novo decreto oposto ao anterior. Então o rei Dario escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e língua do mundo. A carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva no céu e na terra. Ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando-o das garras dos leões. E Daniel continuou a ser uma alta autoridade no governo durante o reinado de Dario e depois durante o reinado de Ciro da Pérsia. Daniel capítulo 6, versículo 25 ao 28.
Se o rei simplesmente reconhecesse que Deus havia livrado Daniel e não fizesse um novo decreto, aquela nação continuaria sem permissão de cultuar a Deus. Mas por causa do decreto do rei, de uma lei aprovada, da influência do poder de Deus sobre um homem político, toda uma nação reconheceu o poder do Senhor. Vamos a mais um exemplo, agora no Novo Testamento. Você sabia que Jesus tinha 2 discípulos políticos? E que ele os recebia à noite em secreto? Vejamos o que a Bíblia diz a esse respeito. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, João capítulo 3, versículo 1 ao 2. Agora preste atenção em algo muito importante que a Bíblia nos relata. Você sabia que Nicodemos não ia visitar Jesus sozinho? Que ele levava um amigo que também era discípulo de Jesus? Esse discípulo teve um papel fundamental nos planos de Deus acerca de Jesus. Vejamos. Depois disso, José, da cidade de Arimateia, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença e José foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. João capítulo 19, versículo 38 ao 39. José de Arimateia era senador, como podemos ler em Marcos capítulo 15, versículo 43. Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Marcos capítulo 15, versículo 43. Veja que interessante. Jesus discipulava em segredo um senador. Devemos lembrar que desde aquela época os políticos já não eram vistos com bons olhos. Lembremos-nos da participação desastrosa dos fariseus, classe religiosa política. Mesmo com tanta corrupção e sujeira na política, não impediu a Jesus de se relacionar com políticos. Agora a pergunta que eu faço é: por que Jesus discipulava homens como Nicodemos e José de Arimateia? Eu tenho algumas respostas para isso. Primeiro, pelo poder da influência. Quando o corpo de Jesus estava exposto na cruz para ser sepultado como indigente, foi pelo viés da política que o seu corpo, que hoje representa a igreja, foi protegido e sepultado conforme previa as Escrituras. Se Pedro, o pescador, fosse tentar falar com o alto escalão do governo, no caso Pilatos, não seria atendido. Se Maria, a mãe de Jesus, fosse falar com o governo, também não seria atendida. Então Jesus antecipadamente discipula um político, porque na sua morte ele precisaria da permissão estatutária, de autorização legal, de permissão governamental para guardar seu corpo. Hoje, Deus precisa de José de Arimateia que proteja o corpo de Cristo quando este é exposto pelos diversos grupos que querem o fim da igreja. Segundo, pelo recurso que possuíam. Devemos lembrar que, embora a Bíblia nos ensine que temos um céu como nossa morada eterna, sejamos sensatos em entender que enquanto estivermos neste mundo, precisaremos de recursos. Precisamos de recursos para construirmos igrejas, precisamos de recursos para evangelizarmos, precisamos de recursos para ajudarmos as pessoas necessitadas, os órfãos e as viúvas. O sepulcro que Jesus foi colocado pertencia a quem? Quem tinha dinheiro para comprar um sepulcro como aquele? Sim, meus irmãos, o sepulcro pertencia a José de Arimateia. Quem levou 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra para preparar o corpo de Jesus? Nicodemos foi quem levou. Agora tudo lhe parece mais claro? O pensamento que nós devemos ter é o seguinte: se a igreja purifica os jovens, os casamentos, a família, ela também pode trazer pureza à política. Entenda o seguinte: nenhum cristão poderá agir fora da lei, pois se o fizer, estará em pecado. Então, que possamos fazer as leis deste país, pois precisamos de homens e mulheres que tenham o caráter de Cristo na política. Apesar de ter usado os exemplos de Daniel, José de Arimateia e Nicodemos,
Poderia continuar falando sobre Moisés, de como Deus colocou Moisés bem no centro da política, o tornando filho da filha de Faraó, para que o mesmo tivesse influência e fosse forjado como um grande líder em Israel. Falando sobre José, sim, ele mesmo, o filho de Jacó. Como Deus fez com que ele se tornasse o segundo homem em influência política no Egito, ficando atrás apenas de Faraó. Tudo isso para que, através dos seus recursos e influência, pudesse ajudar o povo de Deus a sobreviver numa época de fome e seca. Claro que a política não é para o povo de Deus. Claro que a política é suja. Claro que os nossos pensamentos devem estar focados sempre no reino de Deus. Mas enquanto estivermos neste mundo, seremos influenciados pela política de forma positiva ou negativa. Desta forma, seria bem melhor que a política fosse feita por homens e mulheres que tenham a mente de Cristo e cujos corações temem ao Deus vivo, ao Deus de Israel. Agora, se mesmo assim um cristão chegando na política se desviar dos caminhos do Senhor, então não se preocupe, porque a Bíblia diz: porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Espero ter ajudado com essas palavras. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. É muito simples. Aqui embaixo tem um botão em vermelho, inscreva-se. Aproveite também e ative o sininho das notificações para serem avisados quando publicarmos novos vídeos. Por hoje é só, pessoal. Fica com Deus e até mais!